Olá, começamos mais uma aula, uma videoaula de geografia referente ao nono ano, para os alunos do nono ano B da ENEB Doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes. Meu nome é professor Alcides, é um prazer rever vocês. A aula de hoje será sobre o continente europeu, aspectos físicos e problemas ambientais. Vamos para a aula? Então, infelizmente, vocês não têm esta apostila ainda, com o capítulo 3. Trabalharemos ela e em tempo vocês vão recebê-la, porque ela é referente já ao início do segundo bimestre. Estamos com a matéria teoricamente um pouco adiantada, porque já fizemos muitas das atividades em sala de aula. O que acontece? Hoje a gente vai tratar do continente europeu e eu vou ler os textos junto com vocês, já que nós não temos como fazer vocês estudarem pela apostila. Então, as atividades dessa semana serão feitas no caderno. Mesmo quando vocês tiverem que só responder no caderno, por favor, copiem as perguntas também, tá? Como sempre, eu vou reforçar para vocês, enviem as atividades, porque senão vocês vão ter de fazer de qualquer modo para validar o ano. Então, vão estudando, vão fazendo no horário de aula, para poder manter um ritmo. Se vocês perderem o ritmo, vai acumular tudo e vai ser muito complicado para vocês, tá bom? Vamos lá. O texto, então, ele vai falar dos aspectos físicos e de problemas ambientais que o continente europeu enfrenta. Acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é que quando a gente fala de aspectos físicos, como a gente está falando de um continente inteiro, ele vai variar bastante. E aí, essa imagem, por exemplo, que está reproduzida aqui, ó, é uma imagem dos Alpes, tá? Vários países europeus têm paisagens parecidas assim, porque tem algumas montanhas, tá? Mas a Europa tem diversas paisagens diferentes, porque ela é um continente muito grande. Olha só, vamos ler o Pensando Nisso. Pensando bem, se observarmos o mapa mundi, podemos constatar que a Europa está ligada à Ásia de maneira contínua, tal qual uma grande península. Então, do ponto de vista físico, a Europa não é um continente. Fisicamente, Europa e Ásia formam a Eurásia. Porém, quando estudamos os povos, os costumes e as religiões, percebemos diferenças. Constatamos que os povos europeus são muito diferentes dos povos asiáticos. A civilização europeia é ocidental, ou seja, baseada nos costumes judaico-cristãos. Os povos asiáticos, como os árabes, indianos e chineses, pertencem a outras civilizações, baseadas nas religiões islâmicas, hinduístas e budistas. Embora menor do que a Ásia, América e África, a Europa apresenta diversas características físicas e apresenta grandes desafios a superar quanto ao meio ambiente. Então, a partir de agora, vamos começar a desvendar a Europa do ponto de vista físico e ambiental. Mãos à obra. Ocupação do espaço europeu e meio ambiente. O continente europeu tem 10.349.915 milhões de quilômetros quadrados. Na Europa, ocorre a predominância da civilização ocidental, cuja origem está nas culturas grega e romana, influenciada pelo cristianismo católico e protestante. Essa cultura também é dominante em diversas áreas colonizadas pelos europeus, sobretudo na América e na Oceania. Então, quando a gente fala
sempre quando a gente falar de civilização ocidental, a gente tem que lembrar que é essa separação da Europa, tá? Do velho continente, que a gente chama, dessa Europa ocidental, dessa Europa com influência da cultura grega e da cultura romana, muito influenciada pelas igrejas católica e protestante, que colonizaram as Américas. Então, portanto, você tem... e aí o processo, por exemplo, a China foi colonizada, a Índia foi colonizada, mas a gente não dizimou a população local. Então, você tem, com a saída do comando dos britânicos, da Índia, por exemplo, e da China, você tem uma população local com cultura própria. Aqui, o que a gente fez? A gente dizimou a população indígena e trouxe uma colonização que veio principalmente de negros africanos trazidos como escravos e imigrantes de várias partes da Europa, majoritariamente. Portanto, quando a gente fala de civilização ocidental, a gente está falando principalmente da Europa e dos países colonizados por ele. Estados Unidos, Brasil, na América Latina, ela é uma civilização ocidental, apesar de que, se a gente for mesmo discutir, ela é bem diferente da Europa. Mas ela é muito mais próxima da Europa, nossa cultura, nossos costumes são muito mais próximos da Europa do que da Ásia. E a Ásia é bem diferente, mas olha só como é o continente. Ó. A Ásia está para cá e para cá, né? Ligada fisicamente, mas ela é tão diferente que a gente faz essa separação. Se a gente pegar a Europa Oriental, ela já é muito diferente da Europa Ocidental, né? Países como Polônia, Ucrânia, Romênia, que estavam sob influência da União Soviética, sob influência da Rússia, compunham ou eram influenciados, né? A Lituânia, a Estônia, a Letônia, ou elas faziam parte da União Soviética ou estavam sob influência da União Soviética durante a Guerra Fria. Elas são bastante diversas e são muito diferentes dos outros países europeus. A gente pode fazer uma regionalização, inclusive, maior, mesmo dentro da Europa Ocidental. Mas veja, nesse mapa, vamos continuar lendo o texto. Conforme o mapa a seguir, podemos dividir a Europa em dois conjuntos de países. A Europa desenvolvida ou ocidental, onde a maioria da população apresenta alta qualidade de vida, e a Europa subdesenvolvida ou oriental, composta por países que apresentam maiores dificuldades econômicas, sociais e políticas. A Europa apresenta a segunda maior densidade demográfica entre os continentes, com cerca de 71,87 habitantes por quilômetro quadrado, atrás apenas do continente asiático. Em decorrência dessa expressiva concentração de população, elevada urbanização e notável industrialização, o meio ambiente europeu sofreu graves modificações. Entre os problemas mais graves encontra-se o desmatamento e a poluição em diversos países. Veja, é uma divisão socioeconômica e aqui a gente tem um mapa de relevo. O que acontece com o mapa de relevo? Com esse mapa de relevo? Lembra que eu disse que na cartografia a legenda tem que falar por si só? A gente consegue ler esse mapa com as informações dela própria. Então, aonde tem esse símbolo é a área vulcânica. Islândia, aqui na costa da Itália, aqui acho que é a Sardenha, essa ilha. Então, o que acontece, gente? Aqui são cadeias de montanhas, o azul é planalto e cadeia montanhosa antiga, ou seja, se é antiga é mais baixa, e o amarelinho é planalto baixo e planície. O que é planalto, gente? Planalto é uma planície elevada. Então, olha só. Uma planície, ela está mais ou menos no nível do mar. Ela não tem muita altura.
Um planalto, ele é plano, mas ele é elevado, ele está acima do nível do mar. Lembra que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente está num planalto? Então, a gente está no Planalto Paulista. É uma região mais elevada do que o mar. É só a gente pensar da seguinte forma: quando a gente fala que a gente vai ir para Santos, a gente não fala que foi para Santos, a gente fala que desceu para Santos. E quando a gente fala que a gente subiu para São Paulo, subiu a serra, é isso mesmo. A gente está subindo para o Planalto, para o alto do Planalto. Então, dá para ter uma ideia mais ou menos das alturas aqui, tá? Ok. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Tá um pouquinho ruim de ler para vocês, então eu estou lendo em voz alta. Na área que compreende a Europa Ocidental, o leste europeu, a Rússia e a Ásia Central, podemos encontrar 3 tipos de relevo. O primeiro tipo é representado por cadeias montanhosas jovens e elevadas, dobramentos modernos, ou seja, montanhas de elevada altitude e relativamente jovens, visto que começaram a se formar por volta de 40 milhões de anos atrás na era Cenozoica, período terciário. Gente, tempo geológico é assim mesmo. Quando a gente fala de juventude, a gente está falando de milhões de anos, tá? Para o tempo geológico, isso é muito pouco tempo. Bom, são cordilheiras montanhosas recobertas por geleiras. Os exemplos mais conhecidos são os Alpes, parte da Itália, França, Suíça e Áustria, os Apeninos, Itália, os Balcãs, parte da Grécia, Macedônia, Sérvia e Bulgária, os Cárpatos, que é parte da Romênia, os Pirineus, fronteira entre França e Espanha, e o Cáucaso, parte da Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Rússia. O segundo tipo de relevo é constituído por planaltos e cadeias montanhosas antigas, cujas superfícies já estão bastante desgastadas pela erosão. Os exemplos mais conhecidos são os Alpes escandinavos, perto da Noruega e da Suécia, o Maciço Central francês, olha o ponteiro do mouse, e os Montes Urais, que é parte da Rússia. Os Montes Urais, juntamente com o rio Ural e o Mar Cáspio, são utilizados para demarcar a fronteira entre os continentes europeu e asiático. Esses maciços montanhosos são ricos em recursos minerais, como é o caso do minério de ferro no norte do território sueco, região da Lapônia. O terceiro tipo é formado por baixos planaltos e planícies, distribuídos por vários países, é o amarelinho. As maiores extensões de planícies estão na Rússia, Alemanha, Polônia e Hungria. Parte dessas áreas localiza-se sobre bacias sedimentares, algumas delas ricas em carvão mineral. O relevo aplanado também favorece o desenvolvimento da agropecuária em diversos países da Europa Ocidental. Litoral. O litoral europeu é bastante sinuoso, tá vendo? Isso decorre do expressivo número de reentrâncias formadas por mares, baías, penínsulas e fiordes. Essas características facilitaram a instalação de cidades, balneários, portos e marinas, alterando os ecossistemas litorâneos. As penínsulas mais importantes são a Ibérica, Portugal e Espanha, a Balcânia, Grécia, Albânia, Bulgária, Sérvia, Montenegro, entre outros, a Escandinava, Suécia e Noruega, e a Jutlândia, que é na Dinamarca. Mapa, rios e litoral europeu. Dê uma olhadinha aqui. A Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica, a Península Escandinava. Tá? Rios.
Os rios europeus apresentam formidável importância econômica, visto que se tornaram hidrovias para o escoamento de mercadorias e navegação de pessoas. Assim, integraram o território de vários países e incentivaram o comércio. Na Europa Ocidental, o rio mais importante é o Reno, que nasce nos Alpes suíços, banha o território do pequeno Liechtenstein e segue ao longo da fronteira entre a França e a Alemanha. Em seu curso final, passa pela Holanda, despejando suas águas no Mar do Norte. O Reno atravessa uma região bastante urbanizada e industrializada, constituindo importante hidrovia para o escoamento de mercadorias até o porto de Roterdã, localizado nas proximidades de sua foz. Também apresenta grande importância o rio Danúbio, que banha o território de 9 países europeus: Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Desse modo, esse rio é fundamental na interligação entre as nações da Europa Ocidental e os países do leste europeu. Relevantes obras de engenharia modificaram a hidrografia europeia, entre as quais destaca-se o canal que liga os rios Danúbio e Reno através do rio Meno, incentivando o transporte aquaviário. Um segundinho só, gente, para mostrar aqui para vocês. Ó, o rio Reno, o rio Meno, o rio Danúbio, tá? O rio Volga. O que acontece de interessante com eles, então? Do que a gente está falando aqui? Que eles utilizam os rios para fazer transporte de pessoas e de mercadorias. Coisa que a gente não faz aqui, tendo, por exemplo, o rio Tietê, que vai até o interior de São Paulo. Tem partes dele que são navegáveis e que a gente poderia utilizar para fazer o transporte de pessoas e de mercadorias. Então, por exemplo, não estamos distantes do rio Tietê. Por que não utilizar o rio Tietê para fazer o trajeto até São Paulo? Por que não usar o rio Tietê e o rio Pinheiros para fazer ligações entre a cidade? Não tem trânsito no rio enquanto as pessoas estão se matando nas marginais. A quantidade de produto que você pode enviar para fora e para dentro de São Paulo através dos rios, o potencial é enorme. Só que a gente precisa parar de poluir o rio dessa forma. Não é que eles não poluíram na Europa, não. Eles poluíram sim, mas eles perceberam que dava muito mais dinheiro, né? Era muito mais viável manter o rio limpo e fazer um transporte aquaviário. Prosseguindo aqui na página 7, o maior rio do continente europeu é o Volga, localizado na Rússia. Possui 3.590 quilômetros de extensão, sendo vital na atividade pesqueira e como hidrovia, interligando várias regiões da Rússia ao Mar Cáspio, onde deságua. Ele sai daqui e vem desaguar, fazendo todo esse caminho, ele vem desaguar aqui. O problema da poluição atinge vários rios do litoral da Europa. Os rios Reno, Danúbio e Volga estão entre os atingidos por poluição em diversos trechos. Na zona costeira, são graves os casos de emissões de resíduos industriais e domésticos, além de eventuais acidentes com derrames de óleo de petroleiros. Você sabia? Eurotúnel. A integração econômica entre os países europeus tem impulsionado a construção de obras no setor de transportes que estão rompendo os obstáculos do relevo e das águas. Um dos exemplos foi a construção do Eurotúnel na década de 90, implantado abaixo do Canal da Mancha e unindo a França ao Reino Unido. O Eurotúnel intensifica o transporte de pessoas e mercadorias entre o Reino Unido e os países continentais da Europa. Esse é o tamanho do Eurotúnel. Esse é o modo com que ele foi feito abaixo do mar. E aqui é ele, a entrada dele. Europa, clima e ecologia.
A Europa, Rússia e Ásia Central localizam-se ao norte do Trópico de Câncer. Essas áreas ficam entre as zonas temperadas e fria. Desse modo, ocorre a predominância de climas com temperaturas médias e baixas. O continente europeu apresenta expressiva diversidade de paisagens. A variação de temperatura, a desigual distribuição de chuva e o relevo variado resultaram em vários tipos de clima, de solo e de vegetação. Desse modo, podemos identificar grandes domínios ambientais. Observe o mapa abaixo. Tundra, gente. Tundra é uma vegetação rasteira em lugar gelado. Temperado continental, a vegetação do temperado continental está mais ou menos aqui. Ó. Essa imagem aqui da página 9, tá vendo? O temperado oceânico é muito característico da Inglaterra, é muito característico da costa da França, né? E a gente vai ler um pouquinho mais sobre cada um deles. Vamos prosseguindo, mas observem no mapa onde está cada um. Ó, tundra, temperado continental, temperado oceânico, Mediterrâneo, vou aproximar aqui, ó. Mediterrâneo e semiárido e árido. Mediterrâneo, semiárido e árido. Vocês conseguem reconhecer os países aqui? Tá? Então, norte da Europa, pegando a Ásia também, principalmente Rússia aqui, China. Aqui, grande parte da Europa oriental, Europa ocidental. Aqui, costa da França, pedacinho ali de Portugal, todo o Reino Unido, né? Todos os países do Reino Unido. O temperado oceânico. O Mediterrâneo está pegando Itália, né? Está pegando boa parte da Península Ibérica aqui. Grécia, enfim. E o semiárido e árido aqui. Vamos lá, então. Domínio subpolar. Tundra. Nas proximidades do Círculo Polar Ártico, o extremo norte é dominado por um clima muito frio, o subpolar. Nessa região, desenvolve-se um ecossistema peculiar, a tundra, cujas espécies vegetais são representadas por pequenos musgos e líquenes. A tundra ocupa o norte dos países escandinavos, Noruega e Suécia, da Finlândia e da Rússia, onde apresenta grande extensão. Temperaturas baixas também são verificadas nas altas cadeias montanhosas, como os Alpes, o Cáucaso e os Pirineus. Domínio temperado continental. Taiga. Grande parte da Europa é dominada pelo clima temperado, presente ao sul do Círculo Polar. Porém, existem dois grandes tipos de clima temperado. Nas áreas muito distantes dos mares e oceanos, os invernos são mais secos e a temperatura cai, com muito mais rigor, configurando o temperado continental. São nessas áreas que predominam a taiga, floresta de coníferas formada por espécies como os pinheiros. A taiga também ocupa extensas áreas em países como a Rússia, Belarus e Finlândia. Cordões de florestas de coníferas também podem ser observados em costas montanhosas, a exemplo das vertentes das cadeias montanhosas europeias como os Alpes. A presença dessas florestas é importante do ponto de vista econômico. A madeira dessas florestas é utilizada como matéria-prima para a indústria de celulose e papel em países como Rússia, Finlândia e Áustria. Em parte dos territórios da Moldávia, Ucrânia, Rússia e Cazaquistão, que estão no Oriente, na Europa Oriental e na Rússia, vigora um clima temperado continental com maior duração do período seco. Nessas áreas, a vegetação outrora dominante era a estepe, campo ou pradaria. O solo dessa região é extremamente fértil, o Chernozem. Perdão, eu não sei falar russo. Chernozem.
Esse solo tem coloração escura em decorrência de uma espessa camada de matéria orgânica decomposta. Toda essa fertilidade estimulou a extensão do cultivo de cereais, como o trigo, especialmente na Ucrânia. Então, esse domínio temperado continental, a gente está colocando ele como um grande domínio, mas assim, ele tem muitas diferenças de acordo com o lugar em que ele existe, né? Tanto de umidade quanto de temperatura mesmo, tem uma diferença bem grande de um para o outro. Mas no geral, eles têm mais ou menos uma semelhança em temperatura. Domínio temperado oceânico, floresta temperada. A costa atlântica europeia é marcada pela influência da corrente marinha do Golfo, oriunda da zona intertropical. Essa corrente é quente e tangencia o litoral europeu, inclusive as Ilhas Britânicas. A corrente do Golfo faz elevar a temperatura, amenizando um pouco os rigores do inverno. O clima temperado oceânico é prevalecente em países como Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Bélgica e França. Com licença. A vegetação original é a floresta temperada. Trata-se de uma formação vegetal decídua, ou seja, planta que perde a folhagem na estação seca ou no inverno. A maior parte dessas florestas já foi devastada pelas atividades socioeconômicas. Pessoal, o que acontece? Se a gente pegar o mapa mundi aqui, quer ver? Olha aqui. Então a gente está falando da Europa aqui. Assim, quando a gente fala da Ásia, olha só o tamanho da Ásia, né? Ó. É muito grande, né? Bom, mas do que eles estão falando então? Por que esta região da Espanha, Portugal, da costa aqui, pegando a França, né? Essa região toda aqui, inclusive o Reino Unido, ela é diferente do resto da Europa. Basicamente isso acontece por causa do Golfo do México. Tem uma corrente de água quente, porque aqui, olha, aqui é o Trópico de Câncer. Então, a região mais quente no mundo está passando aqui na linha do Equador. Mas a gente fala que a zona intertropical, que é a zona entre os trópicos, que é o Trópico de Capricórnio. Lembra? O Trópico de Capricórnio é ali pertinho. É pertinho de Cajamar. É onde tem ali um pouquinho antes do cemitério Jaraguá, para quem vai de Cajamar para São Paulo. Um pouquinho antes ali do cemitério Jaraguá, do céu, que é do outro lado, tem a plaquinha. Aqui passa o Trópico de Capricórnio. Essa linha aqui. Então ela passa aqui, ó, tá vendo? E aqui é o Trópico de Câncer. Ó, aqui. Esta região, basicamente aqui é a região mais quente do mundo, né? Quanto mais no centro, quanto mais próximo do Equador, mais quente, tá? Bom, aí o Golfo do México tem uma corrente marítima que se forma aqui, que na verdade vem de lá de baixo da costa, na verdade, mas ela vem costeando aqui. Quando chega aqui, ela fica muito quente. Esse Golfo do México tem água muito quente. E essa água quente sai daqui e cruza o Oceano Atlântico inteiro, chegando até aqui. Olha, eu vou dar zoom. E aí quando ela chega aqui, ó, e na verdade ela vai passar por tudo aqui, ela traz calor e muda a temperatura dessas regiões. Por isso que em Londres, por exemplo, tem aqueles fogs que a gente fala, né, que são as neblinas. Tem essas neblinas porque você tem esse calor chegando com a corrente marítima. E para explicar a corrente marítima, para vocês entenderem como é que pode ter uma corrente marítima dentro do Oceano Atlântico, basicamente é aquilo que vocês veem, para quem já assistiu qualquer um dos dois desenhos da Disney, Procurando Nemo ou Procurando Dory, as tartarugas, elas estão
dentro dessas correntes marítimas que correm dentro dos oceanos, embaixo da água. São correntes de água que se formam e que vão para um lugar. Essa corrente, ela está fazendo isso aqui. Esse caminho, né? Dos Estados Unidos, aqui do Golfo do México, até a Europa. Muito interessante, né? Voltando. Então, mas como eu disse, a maior parte como está dizendo no texto, né? A maior parte das plantações, das florestas, perdão, a maior parte das florestas, ela já foi devastada antes pelas atividades socioeconômicas, né? Então, a maior parte das florestas temperadas da Europa já foram devastadas, elas foram consumidas como matéria-prima. Bom, o domínio mediterrâneo. O domínio mediterrâneo é aqui, ó, aqui embaixo. Tá? Itália, Grécia, enfim. A porção meridional da Europa é a que apresenta as temperaturas mais elevadas. Nela vigora o clima mediterrâneo. Os verões são quentes e secos, visto que predominam ventos secos, siroco, oriundos do deserto do Saara, situado no norte da África. Ó, aqui, tá vendo? Ali no cantinho, ponteiro do mouse, tá? Norte da África. Os invernos são chuvosos e com temperatura mais baixa. A vegetação natural da região está bastante modificada. Trata-se de uma formação vegetal arbustiva, o maquis e garrigue. A região apresenta árvores típicas como o sobreiro e a oliveira. Dos troncos do sobreiro é retirada a cortiça, matéria-prima para a produção de rolhas para bebidas como o vinho. Portugal é o maior exportador mundial. Da oliveira, muito cultivada na região mediterrânea, aproveita-se a azeitona e, por sua vez, o azeite. A Grécia é a maior exportadora mundial de azeite. Os países mediterrâneos também são grandes produtores de uva e vinho. O clima mediterrâneo distribui-se por parte dos territórios da Grécia, Malta, Itália, Espanha, Portugal e França. O desastre no Mar de Aral. No período em que estiveram sob o domínio da União Soviética, que foi de 1917 a 1991, as repúblicas da Ásia Central, como o Cazaquistão e o Uzbequistão, foram submetidas a modificações ambientais promovidas por um governo autoritário e pouco preocupado com o meio ambiente. Como a Ásia Central é uma região com clima árido, o governo ordenou a transposição da maior parte das águas dos dois maiores rios da região, o Amu-Darla e o Sip-Darla, para projetos de irrigação. O objetivo era viabilizar a cotonicultura, cultivo de algodão. Entretanto, os dois rios eram importantes afluentes responsáveis pelo abastecimento de água do Mar de Aral. O impacto ambiental foi calamitoso, pois o Mar de Aral começou a secar em decorrência da excessiva evaporação e das poucas chuvas na região. Ao longo do tempo, a evaporação e a pouca água conduziram ao aumento da salinidade das águas. A fauna aquática não resistiu e foi extinta quase por completo. Muitas famílias que dependiam da pesca foram arruinadas. Porém, outro desastre já acontecia a poucos quilômetros do Mar de Aral. O uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos começou a contaminar a água e o solo das regiões irrigadas. O excesso de irrigação associado à evaporação promoveu a concentração exagerada de sal, ou seja, a salinização dos solos. O resultado foi que diversas áreas tornaram-se imprestáveis para a agricultura. Na atualidade, o Mar de Aral já se dividiu em duas partes. A previsão é de que uma delas desaparecerá em breve. Vamos agora para atividades que precisam ser feitas para a nossa próxima aula. Continuaremos tratando do mesmo assunto na próxima aula, tá bom? Mas, com base na aula que vocês tiveram agora
sobre o continente europeu, sobre as informações que nós vimos, vamos tentar responder essas questões, ok? Na próxima aula eu trago a resolução dessas questões. Vamos lá? Atividades. 1. Do ponto de vista físico, a Europa pode ser considerada um continente? 2. Que critério é utilizado para separarmos a Europa da Ásia? Explique. 3. Em um percurso de Madrid, na Espanha, até Roma, na Itália, quais são as cadeias montanhosas que podem ser avistadas no trajeto? Conte com o auxílio do mapa de relevo. 4. Produza um texto a partir da interpretação do perfil geoecológico apresentado a seguir. Procure relacionar clima, vegetação e relevo. Eu vou aproximar um pouquinho aqui para vocês, para a questão 4. O que é isso, gente? Parece difícil, mas é só uma explicação do que vocês estão observando. Oceano glacial ártico, aqui em cima. Tundra, Alpes escandinavos, Mar do Norte, floresta temperada, floresta de coníferas, campos alpinos, neve eterna nos Alpes, vegetação mediterrânea, mar Mediterrâneo. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Essa linha vermelha está mostrando por onde ele está fazendo a leitura. Isso é uma visão lateral, digamos assim. É como se você fizesse uma linha aqui, estivesse olhando essa linha de lado. Né? Ela sai daqui do norte, ó, Oceano Glacial Ártico, e termina lá embaixo aqui, ó, no Mar Mediterrâneo. Eu quero que vocês só descrevam aqui como, olha, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Suíça, França e Sul. Sul é aqui, tá? Norte e Sul. Mar Mediterrâneo e Oceano Glacial Ártico. Quero que vocês escrevam o que é cada um deles. Tundra. O permafrost, eu já digo de antemão, que é um local que está sempre com neve. A gente chama de neve eterna, não é de permafrost, tá? De neve eterna, exatamente porque é um local que não degela. Cabe uma pesquisa, tá bom? Lembrando, gente, copiem essas questões para o caderno para responder, porque vai ficar mais fácil. 5. Dentre os 3 tipos de relevo encontrados na Europa, cadeias montanhosas jovens e elevadas, planaltos e cadeias montanhosas antigas, planaltos baixos e planícies, qual está representado na foto? Explique e dê o nome específico dessa unidade de relevo. É o interior da Áustria. E 6. Identifique a paisagem a seguir, suas características e o país onde se localiza. Litoral atlântico do país da Península Escandinava. E aqui, olha, gente, pode pular 7, tá? 5 e 6. Eu vou mostrar os mapas para vocês. De novo, para a gente conseguir entender. Bom, o primeiro aqui é uma pergunta sobre os aspectos físicos. Então, você tem que olhar qual está representado aqui. É o interior da Áustria.
Quando a gente tem, eu estou achando que quando a gente tem esses mapas sem o nome dos países, vai ficar muito difícil para vocês fazerem essas atividades. Então a gente vai fazer o seguinte, eu não vou deixar a atividade para vocês fazerem além dessa página, podem fazer só essas 4 primeiras e essas 5, 6 e 7, nós faremos de uma outra forma, tá bom? Com relação a aula, nós utilizaremos a próxima aula para explicar a resposta dessas questões, porque eu acredito que a gente precisa detalhar melhor como esse tipo de exercício precisa ser resolvido, tá ok? Então, por enquanto, façam esses 4 aqui, a produção de texto, falando de cada um desses, pesquisem na internet, tá, o que cada um desses significa, olhem também no texto que a gente leu lá atrás, olhem o mapa também para responder esse aqui, sobre cadeias montanhosas de Madrid a Espanha, a Roma, e o primeiro e o segundo estão no começo da aula, tá bom? Por enquanto é só, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e até logo.